Meus queridos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, estar reunidos mais uma vez, formando o corpo de Cristo, templo e morada do Espírito Santo. O mundo inteiro está celebrando o nascimento de Jesus de Nazaré. E hoje eu quero lembrar aos eleitos do Senhor a verdadeira identidade de Cristo. Então o tema desta noite é a deidade de Cristo. Hoje é um dia mais que especial para falar deste assunto com a Igreja do Senhor. E por quê? Porque ao longo dos tempos criou-se no mundo cristão um dos dogmas mais absurdos que já se viu na história do cristianismo: a falsa doutrina da Trindade. Doutrina esta criada pelo padre da Igreja Católica Apostólica Romana e que não está na Bíblia. Na Bíblia não existe Trindade. Então, esta noite nós queremos desmascarar esse embuste criado pela Igreja de Roma. Vamos mostrar as evidências bíblicas que isto é uma doutrina antibíblica. Em nenhum dos 66 livros que compõem a Bíblia encontraremos esta expressão Trindade. Vamos encontrar divindade, mas não vamos encontrar Trindade. Então não há provas nenhuma sequer que sustente esta teoria Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma prova sequer para sustentar essa teoria criada pela Igreja de Roma. A primeira coisa que eu quero afirmar essa noite com a Igreja do Senhor é que Deus é único. Deus é único. Moisés, em seu livro de Deuteronômio, eu quero convidar a Igreja do Senhor para ler Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Moisés assim escreveu dizendo: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor, é o único Senhor. Olha, talvez os irmãos saibam ou relembrem, aqueles que já ouviram, mas foi de Roma que saiu este politeísmo. E o que é politeísmo? É a adoração a vários deuses por causa da influência pagã sobre Israel. Naquela época era muito grande a influência de vários deuses. Nós da graça não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós adoramos um único e verdadeiro Deus. Louvado seja Deus para sempre. Então, de Roma partiu o politeísmo, partindo Deus em três. E daí é que ocorre que no decorrer dos anos Deus se manifesta de várias maneiras, de vários modos, mas não é que Deus seja três. E isso confundiu muitas mentes na época. Muitos filósofos e teólogos e líderes
religiosos ficaram confundidos por causa das manifestações de Deus no Antigo Pacto. Aqui nós vamos mostrar uma das manifestações de Deus no Antigo Pacto. Jesus de Nazaré é uma manifestação de Deus. O menino que nasceu na manjedoura era uma das manifestações de Deus. Então, é sobre este véu de Deus que nós queremos falar esta noite para a igreja. É sobre este véu que se sustenta a falsa doutrina que nós iremos corrigir esta noite, que é tanto ensinada pelo sistema religioso. Então vamos corrigir este erro clamoroso criado pelo sistema católico, protestante, pentecostal, metodista, batista, presbiterianos e tantas outras denominações religiosas, principalmente a católica. Então vamos trazer à luz do Evangelho. Estava o próprio Deus presente em todo o processo da humanidade. O próprio Deus, e não o seu Filho, como ensina no sistema religioso. Temos que ter cuidado com as terminologias bíblicas. Muitos pensam até o dia de hoje que era um pai e um bebê, um filho e um Deus todo-poderoso, por não entender estas manifestações. O profeta Isaías, em uma de suas profecias, anuncia, e nós já lemos ela aqui, anuncia a vinda de quem? Do menino? Quem era que viria? O próprio Deus. O que foi que nós lemos aqui? Que o próprio Deus era quem ia vir. Era Ele mesmo. Deus estava sobre esta terra. Então, Deus vê a necessidade, no seu plano divino, de dar um giro na história da humanidade. Tanto é que quando Ele chegou, o calendário mudou. Aí ficou antes da cruz, depois da cruz. Antes de Cristo, depois de Cristo. Qualquer livro de história que você pegar, qualquer enciclopédia que você for ler, está lá. Ascender e descer. Por quê? Porque Deus decidiu vir à terra e dar um giro na humanidade. E tem então planos para transformar a humanidade e cumprir o seu propósito. Então vamos a esta importante evidência e rever aquilo que nós lemos para nós se aprofundar neste conhecimento da sã doutrina. Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos ler novamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta anuncia o futuro. Aqui estava muito antes dele vir. Viria um menino. O que ocorre é que este menino seria um filho, porém este menino seria Deus, mas este menino também seria Pai da eternidade. Olha, o que turvou a humanidade e obscureceu a muitos na época é que este menino se chamou Jesus de Nazaré. Jesus, e depois foi identificado por a cidade de Nazaré. Então o menino nasceu de uma mulher chamada Maria. Todos conhecem a história. E ela deu, e ela lhe
dá o nome de Jesus. Daí sai a doutrina que muitos dizem Maria ser a mãe de Deus, como diz a Igreja Católica Romana. Olha, na verdade eles estão certos, porém não tem a revelação da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar um exemplo esta noite. Basta você chamar um católico e dizer a ele o seguinte: olha, o menino que Maria estava gerando é pai e criador dela. O menino que Maria gerou no ventre dela é o pai dela e o criador e o formador dela. A confusão está feita aí. Porque quando ele veio, João revela que o verbo no princípio era ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Deus já existia, simplesmente ele habitou. Aonde? Num corpo de barro, num véu que era o corpo de Jesus e que inclusive cobre hoje o mundo inteiro, e todos olham para Jesus de Nazaré e desconhecem sua verdadeira identidade. Aqui está a confusão. Então, as evidências bíblicas comprovam que o Espírito Santo foi quem engravidou essa mulher. Ela não teve relação com nenhum homem antes de Jesus de Nazaré nascer. E os católicos dizem que ela é virgem até hoje. Mas a Bíblia diz que Maria teve relação sexual com José e depois que Jesus nasceu, teve relação com ele e teve vários filhos. Inclusive, Tiago, um dos discípulos, era irmão de sangue de Jesus. Então, meus queridos irmãos, foi o Espírito Santo quem engravidou esta mulher. José, seu esposo, não teve participação nisso. Deus se encarnou, se materializou. Ele tomou uma forma humana. O profeta Isaías anuncia dizendo: Ele quem? Jesus será Deus e Pai eterno. Deus e Pai eterno. Então pode alguns dizer, mas muitas vezes Jesus falou: meu Pai foi quem me enviou. É comum você encontrar estas expressões na Bíblia Sagrada. O detalhe é que ele tinha que dizer assim, porque ele precisava confundir a humanidade por causa do plano divino. Desta forma, realizar o seu propósito para que os homens não impedissem o seu trabalhar. Imagine, se você soubesse que Jesus era o Salvador, você o mataria? Alguém mataria Deus? Então, se ele se revelasse, quem estava ali, alguém teria coragem de crucificá-lo? De forma nenhuma. Quem colocaria as mãos em Deus? Quem era que ia colocar as mãos nele? Paulo, escrevendo aos Coríntios, confirma o que estamos relatando esta noite. Veja o que Paulo diz. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Veja o que foi que Paulo disse: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Louvado seja Deus.
Deus para sempre. Veja que coisa maravilhosa. Ele teve que se ocultar, veio turvar a humanidade, veio se manifestar na pessoa de Jesus, mas teve que se ocultar e jamais revelou a sua identidade. Jamais. Estava oculto até aquele período. O anjo que anuncia esta vinda diz, Mateus capítulo 1, verso 23, olha o que ele diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E o que é Emanuel? Que traduzido é Deus conosco. Quem era que estava no meio da humanidade? O próprio Deus. Deus estava no meio deles, mas eles não entendiam a manifestação, porque Jesus de Nazaré era um véu que estava se formando diante dos olhos humanos ali, e eles não perceberam. Aí está dizendo aqui em Mateus 13, o Filho conosco. Não. Esta manifestação, quando em nosso meio, seria Deus mesmo. Deus mesmo. Porque o menino nos nasceu, o Filho se nos deu. Olha, o menino, mas o autor ali era Deus. O Filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estava ali no meio da humanidade em forma humana. Se você não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, você não conhece a Deus. Então esqueça esse quadro que pintaram, que a religião vem apresentando durante anos, que vem turvando a humanidade de um Deus velhinho, cansado, que tem ao seu lado um jovem bonito e uma pombinha e uma bomba. Talvez você não saiba, mas futuramente eu vou contar a história do logo da Assembleia de Deus Missão e Graça. Tem uma história, tem uma razão pelo qual nós temos fogo, uma Bíblia, uma bomba e fechando tudo isso uma aliança. E o nome, a Assembleia de Deus. Nosso ministério é Missão e Graça. Então, aqui nós observamos que a religião ela pintou um quadro de Deus. Um Deus velho, um jovem e uma bomba que é o Espírito Santo. Por causa das figuras de linguagem, das épocas cronológicas e por causa dos tempos de manifestação. Muitos não conseguem entender isso. Isaías diz no capítulo 52, verso 6: portanto, meu povo saberá o seu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou quem digo, eis-me aqui, disse o próprio Deus a Isaías. Quando você observa o profeta Isaías pregando, Deus revelando a Isaías a preocupação na profecia de que haveria um tempo em que Deus ia se revelar, porque estava oculto nas profecias, era falado, mas deixava claro que a humanidade não ia perceber aquele véu que iria se manifestar ali. A pergunta que segue pertinente a esta afirmação: porventura, lá no Velho Pacto,
povo de Israel, a nação santa, geração escolhida, não sabia o nome de Deus? Será que eles não sabiam? Ele já havia se manifestado em diversas formas. E por aqui começam a surgir as religiões. Por causa das formas de manifestação de Deus, surgiu várias religiões. Por exemplo, ele se manifestou como Jeová, como Elohim, Jeová Rafa, Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová Shammah, El Shaddai, Adonai. Ele se revelou de várias maneiras. Há pelo menos aproximadamente 72 nomes pronunciados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas aqui o profeta está apontando para um futuro e dizendo: olha, haverá um dia em que o meu nome eu me chamarei como Jesus Cristo. Esse nome foi dito por meio do profeta Isaías. Haverá um dia que eu vou me revelar, mostrar o meu nome e vou me chamar por Jesus Cristo. Observe, Jesus Cristo é Deus sobre esta terra, sobre os céus e sobre todos. É o nome que está acima de todo nome. Todas as coisas dos céus só existem por causa dele. E no céu não tem três tronos. Tome cuidado. Não tem três pessoas sentadas lá, um pai, um filho e um espírito. No céu só tem um trono, um Deus e Senhor de todos. Por isso que foi lido aqui esta noite. Eu não sei qual foi os irmãos que leram, mas há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um Deus e Pai de todos, por causa do trono, que só existe um lá no céu. Então nele está assentado Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Louvado seja Deus para sempre. Agora tem uma coisa: a religião ainda está aguardando Jesus, porque são crente vazio, não tem convicção de quem serve, da obra redentora da cruz, das moradas que ele preparou, que somos nós os templos e morada do Espírito, e que agora habita em nós eternamente. Eles não entendem isso. E eles estão aguardando aquele mesmo Jesus de Nazaré que subiu e voltar. E quando Jesus foi a ascensão dele ao céu, dois galileus, vendo Jesus, a nuvem que ficava debaixo dos seus pés levando para o céu, o anjo falou para eles dizendo: porque olhas para cima, Galileu, este Jesus que um dia viste subir, da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. E isto aconteceu. Jesus voltou. Depois da morte de Jesus, aproximadamente 26 anos depois, Jesus Cristo arrebata Saulo de Tarso no caminho de Damasco, leva-o até ao terceiro céu, revela a ele um pacto de superiores promessas. Paulo começa a tocar a última trombeta, o evangelho do novo pacto da graça. Por isso que todas as vezes que Paulo está ministrando para a igreja de Coríntios, Paulo sempre se referia a: e nós que estamos vivos seremos arrebatados e subiremos ao encontro
porque o que há de vir virá e não tardará, porque estava próximo de acontecer aquilo. O que há de vir virá não tardará, porque era para se cumprir o que foi dito. E por volta dos anos 70, acontece o sinal da volta de Jesus. Jerusalém é invadida, a cidade é bombardeada, o templo de Jerusalém cai, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, e aquele Jesus que ficou de voltar, voltou. Porém hoje, ninguém o verá mais, porque ele mesmo disse que ninguém nunca mais o veria, porque ele está no céu, mas não naquele corpo, ele está agora em um corpo glorificado. Louvado seja Deus para sempre. Logo após a sua ressurreição, nem mesmo os discípulos reconheceram, porque a verdadeira identidade de Deus é que ele é Espírito, e o mundo olha para Jesus por causa do corpo de carne, da manifestação do véu, mas ele é Espírito. Porém, ele se manifestou em um corpo, hoje está em luz inacessível, está em um corpo de glória. Vamos a mais uma evidência bíblica das Escrituras mostrando algo maravilhoso acerca deste nome. Leia comigo aí e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14, versículo de número 9. Vamos ler. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o seu nome, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Louvado seja Deus para sempre. Não é Pai, Filho e Espírito, é só um. Quando esta profecia de Zacarias se cumprisse, o próprio Deus está dizendo que não seria Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová que desafiou, não seria o Eu Elohim, não seria o El Shaddai, o Adonai, o Yahvé, não seria só um nome, um só Senhor e um só nome. Era uma profecia que já estava em andamento. O profeta declarou: um só será o seu nome. É por isso que Paulo um dia disse: Cristo Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Paulo fazia questão nas suas epístolas de citar a supremacia deste nome, porque foi profetizado por Isaías. Então esqueça essa história de Jeová. Outro dia eu peguei um dos líderes das testemunhas de Jeová aqui em Jacuí, e o negócio ficou grosso e ficou bom. Porque quando entramos na história do nome, eles não suportaram. Não, mas quando botavam o evangelho para cima deles, eles colavam a história de Roma para desvalorizar o evangelho. Então Paulo jamais citou em suas epístolas essas palavras: Jeová, Jeová Rafa. Já percebeu? Não tem. Você sabia que tem várias coisas nas epístolas de Paulo que ele não cita? Você não vê Paulo citando a paz do Senhor. Paulo diz graça e paz. Você não vê Paulo ensinando os crentes a dizer Deus te abençoe, mas abençoar. Você não vê Paulo dizendo se a gente vencer, vamos alcançar a vitória. Você vê Paulo dizendo que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E Paulo, quando trata do Senhor, ele coloca o nome
Agora, em suas cartas ele sempre escrevia uma observação: é que Deus se manifestou em carne. Paulo teve essa preocupação de revelar à igreja o tempo todo que Deus se manifestou em carne. Ezequiel, o profeta do Antigo Pacto, traz a seguinte mensagem ao povo. Abra sua Bíblia em Ezequiel 34 e 11. Veja o que diz a Escritura. Porque assim diz o Senhor Jeová. Repare que é no velho pacto. Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, diz o profeta. O próprio Deus falando na boca do profeta Isaías. Amados, o anúncio aqui é claro. Não é palavras humanas. É o próprio Deus que está falando. Assim diz o Senhor Jeová. Note esta expressão: é Jeová. É uma manifestação de Deus no velho pacto. Não é que o nome dele hoje seria dessa maneira. Era uma manifestação no velho pacto, na lei. Um dia eu irei buscar as minhas ovelhas. Ele diz: um dia eu, o Senhor Jeová, vou buscar as minhas ovelhas. Eu vou decidir e buscá-las. Deu para entender aí? Quem foi o pastor que veio atrás das ovelhas em carne? Quem foi? Quem foi? Jesus. Ah, não foi? Quer dizer que o velho ficou lá e mandou o filho? Não, o próprio Deus, porque nunca foi trindade, sempre foi uma divindade. Observe, em determinado dia, Jesus estando com alguns, diz esta frase: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só que ele mesmo já tinha dito ao profeta que um dia ia buscar as suas ovelhas. Quando ele chegou na terra, que estava aqui já manifestado em carne, o véu, Jesus de Nazaré, que se formou entre os homens, ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, a profecia se cumpriu. Essa palavra de Ezequiel não tem validade para hoje, porque ela se cumpriu naqueles dias. Confirmou-se. O pastor das ovelhas chegou. E depois que ele chegou, ele disse: eu sou o pastor e bispo das vossas almas. Jesus, o pastor desta igreja. Então o anúncio aqui é muito claro. Agora, nós acabamos de relatar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, citadas no cumprimento da profecia de Ezequiel. Ou seja, ele está presente. Agora, João escreveu também a presença do pastor quando chegou. João diz, João 10 e 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Era mais uma confirmação da profecia. Aqui está afirmando-se a profecia de Ezequiel. Adão, com um ato de pecado, nos separou de Deus. Deixou o homem em concupiscência distante da sua criação. Deus, por meio de Jesus Cristo, veio para reconciliar o homem com Deus. Veio fazer esse trabalho
no Salmo 23 se expressa da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem era o Senhor do velho pacto? Quem era? Diga comigo, Jeová. Era o Senhor do velho pacto. Preste atenção. Aqui, entrando no novo pacto, temos Jesus declarando o quê? O que foi que ele declarou? Eu sou o pastor. Já não era Jeová, era o pastor. Então vamos observar outra narrativa de Jesus Cristo, esclarecendo aos seus discípulos a sua verdadeira identidade. Porque ele mesmo se revela mostrando. Veja, que coisa mais linda. João 14,6. Abra e marque isso na Bíblia. Porque aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, em carne, revelando a sua verdadeira identidade. Preste atenção e veja. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Preste atenção na expressão vem, não é vai. Se fosse outra pessoa, ele dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como era o próprio Deus falando, ele disse: ninguém, olha, ele estava falando, o próprio Deus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos lá. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem via Jesus estava vendo quem? Deus, porque era um só. Não era três, feito diz o sistema católico, protestante, pentecostal, assembleano, metodista, batista. Não. Vamos ler. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora olha a revelação aqui, no último verso. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras, diz a palavra. Louvado seja Deus para sempre. Amado, como não crer nisso? E o que me entristece é conhecer pessoas que tiveram ciência destas verdades e agora voltaram para a dissimulação deste sistema religioso, cauterizador e enganador. Então, muita atenção neste verso. Na hora de analisar as Escrituras, muita atenção neste verso de João, capítulo 14, versículo 6 ao 10. Muita atenção. No verso 6, Jesus disse: ninguém pode vir, ao Pai. Não é ir, é vir. Porque aqui há sabedoria, aqui há discernimento e a visão espiritual para interpretar as Escrituras. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava nele. O Pai estava nele. Já no verso 7, sua declaração é mais contundente. Se vocês prestarem atenção, entenderão que estão diante do Pai. Foi o que Jesus disse aqui. Se vocês ficarem atentos, vocês que estão querendo saber quem é o Pai, vocês estão diante do Pai.
Vocês estão vendo Deus em uma forma humana. Como é que vocês estão perguntando, mostra-me Deus, se vocês estão vendo eu mesmo em uma forma humana aqui? O que dizia o profeta? O menino se chamará como Pai Eterno. Não foi isso que o menino disse, que o profeta disse? A conclusão aqui é bem simples. Filipe, quem vê a mim, está vendo o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não vê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as palavras que vos falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Outra revelação espetacular está contida no verso 10. As obras que Jesus fazia. Não era ele, mas o próprio Deus que habitava naquele corpo. E ele mesmo foi quem disse isso. Mateus, outro de seus discípulos, também registrou na história uma fala de Jesus, a qual nenhum teólogo deste mundo pode trazer luz. Nenhum estudioso deste mundo pode trazer luz. Mostrando no verso desta passagem, veja o que Mateus diz, Mateus 23 e 37. Veja, preste atenção, porque aqui há sabedoria. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Amado, no tempo de Jesus, eu não sei se você lembra, mas na época de Jesus se matavam muitos profetas. Os reis perseguiam, tinham medo de perder o seu reinado, de perder o domínio, porque Deus era quem levantava reis e profetas, era Deus que ungia. E uma das linguagens comuns da Bíblia é a linguagem angelical, por causa da cultura judaica. Os líderes eram chamados de anjo. E você vai ver em alguns textos da Bíblia a expressão de que Deus abatia e jogava nas profundezas da terra anjos. E você tem que saber, quando se trata de anjo, se ele está falando de anjos com corpos ou de anjos sem corpos, porque isso é uma cultura de linguagem dos judeus. Então era muito comum usar-se a expressão de anjos para reis, para pastores, que também eram ungidos. Então, matava-se os profetas. Ele está se referindo a cerca de 500 anos atrás, onde mataram Jeremias, mataram Isaías e outros profetas. Aqui, note o que ele fala: Jerusalém, Jerusalém, são palavras de Jesus. Eu quis ajuntar os teus filhos. Eu quis. Na boca dos profetas estava o Espírito de Deus anunciando as palavras. Ali estava a manifestação. Ele está dizendo: eu que agora estou aqui com vocês como pastor, eu também estava lá atrás com os profetas. Era eu que usava
aos profetas, porque o que a humanidade não sabe é que Deus atravessou anos, eras, séculos. Ele é Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Por isso que é chamado na Bíblia de Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim. Jerusalém, Jerusalém, eu estive com os profetas lá, eu quis ajudar os filhos. Eu estou falando com vocês aqui porque eu estava lá, mas também estou aqui agora. Mais uma vez, o apóstolo João aqui vai expor a deidade de Cristo. Seu livro histórico mostrando a todos que ali naquele corpo estava o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 14, que eu já citei aqui esta noite, mas vou relembrar aos irmãos e mostrando onde está escrito. Evangelho da circuncisão, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu já estou lendo o versículo 14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, diz a palavra. Quem foi que habitou entre nós? O próprio Deus. A interpretação aqui é muito simples. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai conseguir interpretar. O verso é claro como água, transparente como água mineral. Antes de existir mundo, antes de existir tudo, era o quê? O verbo. Era a palavra, sua boca, as palavras do Senhor, e o que ordenava, se formava todas as coisas. E era assim, era Deus falando. Essa voz tomou forma e se fez em quê? Se fez no menino, se transformou-se no menino, depois tornou-se um homem e esteve entre nós. Jesus era a manifestação de Deus entre nós. Por isso, Emanuel, Deus conosco. O Pai sempre anunciou que estava vindo sobre a terra e que iria entre nós. E dessa forma se cumpriu. Louvado seja Deus para sempre. E dessa maneira se cumpriu. Nenhum dos apóstolos de Jesus de Nazaré pode entender isso. Por isso que ele teve que levantar outro. Porque ninguém que estava ali próximo recebeu o entendimento da revelação para compreender quem estava ali. Todos duvidaram, até abandonaram. Eles não conseguiam entender quem foi Jesus de Nazaré. Não tinham a capacidade de interpretar. O único que teve um discernimento desta manifestação divina foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, apresentando ele como Senhor da glória. Somente Paulo compreendeu esta grandeza e de forma magistral. 1 Timóteo 3,16, olha o que Paulo diz: sem dúvida alguma é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado seja Deus para sempre. Paulo entendeu. Paulo compreendeu esta revelação, porque o olhar de Paulo era um olhar espiritual.
cristão, era um judeu, era uma manifestação de carne, era o barro, era o véu que se formou, que cobriu Deus que estava no meio das nações. E é por isso que quando Jesus Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Mas foi muito além do que isso. Foi a revelação. Por isso Paulo diz: tire os olhos de Jesus de Nazaré. Nosso chamado é para servir ao que ressuscitou dentre os mortos. Se vocês não tirar o olho desta manifestação, vocês nunca darão frutos para Deus. Louvado seja Deus para sempre. Aquele que era Deus mesmo, muito atento ao que nós iremos mostrar nessa noite, nestes versículos que eu li. Deus, antes que Deus tomasse forma, antes que Deus se formasse em carne, antes que Deus se formasse em Jesus, ninguém no universo, presta atenção, antes que Deus tomasse forma, antes que Deus se formasse no ventre de Maria e nascesse naquela manjedoura, antes que Deus pisasse nessa terra, ninguém nunca tinha visto Deus no universo. Ninguém. Você sabia disso? Ninguém viu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nem mesmo os anjos teve este privilégio. Deus tomou corpo para que pudéssemos vê-lo. Mas os anjos antes disso não viram nem as estrelas, nem os planetas, só ouviram a voz, porque era só o verbo, não tinha forma, mas ele se formou. Aliás, Israel foi o primeiro a ver a forma de Deus. Veja, na carta direcionada a Roma, Paulo revela à igreja outro mistério sobre a identidade de Cristo. Vamos ler Romanos 9 e 6. Leia comigo. Romanos 9 e 6. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja, o que acabamos de ler aqui não deixa a mínima dúvida. Cristo em carne era Deus sobre todos. Cristo em carne era o Senhor sobre toda a terra. Por quanto tempo? Paulo disse: eternamente. Não é para governar só um dia, não. O profeta Isaías já dizia: o governo estará sobre os seus ombros e o seu governo será eternamente. Porque ele tem um poder que está sobre séculos e séculos e séculos e séculos. Amém. É preciso ter cuidado quando estamos lendo a palavra para entender a grandeza da revelação e da profundidade do Evangelho. Porque o que acabamos de ler não deixa dúvida aqui. No verso que eu vou mostrar agora, a igreja apresenta uma chave dessa mensagem que eu estou pregando sobre a identidade de Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses, e eu vou encerrar. Veja, este assunto não deixa mais de alguma de dúvida sobre aqueles que estão ouvindo esta noite. Colossenses 2 e 9. Porque nele quem? Em Jesus Cristo habita corporalmente no corpo toda a plenitude da divindade. Diga bem. O que é que Paulo está revelando? Que no corpo de Jesus de Nazaré estava a divindade e não uma trindade.
Porque se nós dividirmos Deus em três, o sistema religioso diz que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. São três pessoas. E para essa pessoa precisa ser humano. E Deus não é humano. Deus não se divide. Deus não se subdivide. Deus é o único Deus que se revela de formas diversas. E eu mostrei aqui, ao longo desta palavra, que Ele se revelou em épocas diferentes e de formas diferentes. Mas aqui está a revelação final, porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo poder no céu e na terra está em Jesus Cristo. Quando ele ressuscita dentre os mortos, repete: todo o poder no céu e na terra me dado. Pronto. Se tivesse três, algum ia ficar sem poder. Mas como é só um, ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus para sempre. Então, eu quero convidar a igreja de pé para louvar a Deus, para compreender esta plenitude da divindade de Cristo, entendendo a integridade, esta